Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a segunda aula referente à anatomia do sistema genital masculino. É importante que você tenha assistido a primeira parte e até antes disso que você tenha assistido as aulas referentes ao sistema urinário, porque essas aulas elas acabam se complementando. Espero que vocês aproveitem essa aula e na sequência eu estarei disponibilizando também as aulas referentes ao sistema genital feminino. Um grande abraço e bons estudos. Bem, começar então falando das glândulas sexuais acessórias. Quais são as glândulas que nós encontramos? Primeiro vamos entender um pouquinho essa imagem. Isso aqui é uma vista posterior da parede do abdômen, tá? Essa aqui é a parede anterior do abdômen sendo vista por dentro, ó. Professor, eu não entendi. Olha a cicatriz umbilical aqui sendo vista de dentro para fora, tá? Então, ó, a cicatriz umbilical, tá? Esse aqui é o ligamento redondo do fígado, tá? Ligamento falciforme, aquele que está lá na frente do fígado, o fígado estaria atrás dele, né? Ó, músculo reto do abdômen e aqueles músculos que formam a parede anterolateral do abdômen, ó, por fora oblíquo externo do abdômen, por dentro oblíquo interno do abdômen, mais dentro ainda, mais profundo ainda, músculo transverso do abdômen. Ou seja, isso aqui é uma vista posterior, né, da parede anterior do abdômen. A gente está vendo de dentro para fora ou de posterior para anterior. E notem o que eu vejo aqui, ó, uma vista posterior da bexiga, tá? E de algumas estruturas. Professor, onde é que estaria então o escroto aqui, o pênis lá na frente? Tá lá na frente. Eu não conseguiria ver aqui, estaria lá na frente. Isso aqui a gente está vendo por trás. Então vejam, ó, a bexiga. E agora a gente vai aumentar, vai ampliar essa imagem aqui, ó. A mesma bexiga, tá? Professor, que osso é esse aqui, ó? Aqui é o ilho, né? E esse osso que a gente vê aqui na frente é o pubis, ó. Tá? Isso aqui é o pubis. Bem, a síntese pública vai estar lá na frente, lá anterior, em relação à bexiga. Bom, encontramos aqui a bexiga. Tá? Eu vejo, ó, essas duas estruturas cortadas, a gente falou delas no sistema urinário. Quem são? É o ureter, tá? Então, o ureter de um lado, trazendo urina de um rim, o ureter do outro lado, trazendo urina de outro rim para desembocar na bexiga. Agora vejam, ó, aquele ducto deferente que nós vimos vindo lá do canal, lá do testículo, né? Lá do epidídimo, na verdade, passando ali pelo funículo espermático, né? Lá no canal inguinal e entrando aqui no abdômen, esse ducto deferente ele vem em sentido à próstata, aqui, ó. Essa aqui é a próstata. Só que antes do ducto deferente ele desembocar aqui na próstata, ele se dilata, e essa dilatação a gente chama de ampola do ducto deferente. Função do ducto deferente: trazer espermatozoides, tá? Lateral em relação ao ducto deferente, tanto de um lado quanto do outro, né? Inclusive, eu não falei no slide anterior, mas a deferectomia, tá? A cirurgia, né, de esterilização masculina, ela é feita com um corte no ducto deferente, tanto, só que lá no escroto ainda, não é feito aqui fora, não é feito aqui dentro. Lá no escroto, né, abre a parede do escroto, corta o ducto deferente, amarra uma ponta, amarra outra ponta e do outro lado faz a mesma coisa. Tem que ser feito do lado direito e do lado esquerdo. Você vai dizer, professor, então o paciente ele não ejacula mais? Não, ele ejacula normalmente. Só que no ejaculado dele não vai ter mais espermatozoides. Por quê? O que é o ejaculado? Bem, lateral em relação ao ducto deferente, né, e a ampola do ducto deferente, nós encontramos a glândula seminal, uma glândula seminal de um lado e a outra do outro lado, né? São os pares também, tá aqui, ó, duas glândulas seminais, duas ampolas do ducto deferente, né? Essa glândula seminal, ela produz um líquido chamado de líquido seminal. Esse líquido vai ter diferentes funções, mas uma das funções da glândula seminal vai ser nutrir os espermatozoides, tá? Os espermatozoides são nutridos através da frutose, né, enfim, de um carboidrato que existe ali no líquido seminal, até porque eles vão precisar de energia, né, eles têm mitocôndrias que vão precisar utilizar, vão precisar produzir energia, né, converter, na verdade, para que ele consiga fazer a sua motilidade, né, o batimento do flagelo consiga se locomover. Mas a glândula seminal, esse líquido seminal, ele também vai estar fazendo os fatores de coagulação do sêmen. Não é coagulação tipo coagulação sanguínea, mas o sêmen, no momento em que ele é liberado, ele é grudento, ele é pegajoso. Isso está relacionado ao sucesso reprodutivo. Se o sêmen fosse líquido e ele não fosse grudento, né, no momento da cópula, né, vamos imaginar, um casal acabou de ter uma relação, né, houve ejaculação
lá no fórnice da vagina. Vocês vão entender isso lá no sistema genital feminino. Se a mulher fica de pé naquele momento, dificultaria a entrada de um pouco de sêmen no útero, tá? E aquele sêmen que ficar na vagina, os espermatozoides vão morrer em pouco tempo. Agora, os que conseguirem entrar no útero, esses vão conseguir permanecer vivos por, alguns autores colocam que até 80 horas. Tá? Isso aumenta muito a chance de sucesso reprodutivo. Então, no momento da ejaculação, o sêmen ele é grudento, ele cola lá, ele gruda no colo do útero, tá? Lá no fórnice da vagina do colo do útero, e o útero começa a fazer movimentos, tá? Contráteis, então ele começa a se contrair e essa contração uterina joga um pouco de sêmen para o seu interior e aí dentro do útero os espermatozoides que estão contidos naquele sêmen conseguem viver, como eu falei, por muito mais horas, né? Até 80 horas. Ah, mas teve uma relação hoje e ovulou amanhã ou depois de amanhã. Muitas vezes o espermatozoide já está lá no útero, né? Aguardando para uma fecundação. Aí você pode pensar, professor, mas se o objetivo não for, né, o objetivo do corpo feminino, ou melhor, da mulher, né, não for engravidar, mas isso não tem a ver com a biologia. A biologia, o objetivo de todo ser vivo é perpetuação de espécie. Então, se não quer engravidar, daí tem que utilizar métodos, né, contraceptivos, porque se der bobeira, tudo vai ser favorável. Isso vale para qualquer espécie, tá? Não só para o ser humano. O objetivo vai ser perpetuação de espécie, então por isso que vai ser, existem vários mecanismos aqui que vão ser favoráveis à fecundação. Bem, o que acontece? Olha só, a glândula seminal ela possui um pequeno ductozinho que se une aqui ó, com o ducto ou com o final da ampola do ducto deferente e a junção aqui ó, da glândula seminal com a ampola do ducto deferente vai formar um pequeno ducto que nós não vemos a olho nu, porque ele está lá dentro da próstata, que nós vamos chamar de ducto ejaculatório. Então, eu tenho um ducto ejaculatório aqui dentro, ó, sendo formados né, pela glândula seminal e pela ampola do ducto deferente. E eu tenho aqui do outro lado ó, a outra ampola do ducto deferente, com a outra glândula seminal formando um outro ducto ejaculatório. Esses dois ductos ejaculatórios eles vão se abrir lá em uma parte do interior da próstata chamada de colículo seminal, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. Então chega ali através desse ducto ejaculatório os espermatozoides vindo dos ductos deferentes e o líquido seminal vindo das glândulas seminais. A próstata ela é ímpar, tá? É uma glândula só, tá aqui a próstata. Ela possui no seu interior né, uma abertura chamada de porção prostática da uretra, né, uretra prostática, e a próstata também vai ter vários ósteozinhos que vão direcionar o líquido prostático para o seu interior, ou seja, lá para a uretra que está passando dentro dela. Depois eu tenho imagem para mostrar isso para vocês. Esse líquido prostático ele vai ter algumas funções, mas a mais importante que é descrita vai ser a liquefação do sêmen, porque o sêmen ele é grudento e pegajoso no momento da ejaculação. Ele não pode ser grudento sempre, porque senão os espermatozoides vão ficar retidos ali. Os espermatozoides precisam ser ativados. Então, o líquido prostático ele liquefaz o sêmen novamente, ele transforma em líquido novamente. E aí, a partir daí os espermatozoides conseguem né, se deslocar, né, ter motilidade para ganharem chegarem lá no útero, né, e irem até a tuba uterina, porque é lá na tuba uterina os que chegarem até lá que podem fazer uma fecundação lá na ampola da tuba uterina, que a gente vai falar no genital feminino. Essa próstata, tá, ela pode aumentar tá, ao longo da vida. Essa condição é chamada, claro que o homem ele pode desenvolver também o câncer de próstata, né, que é outra história, mas ela pode aumentar por natureza em uma chamada em uma hiperplasia, né? Hiperplasia, aumento aí do tecido, né? Hiperplasia benigna prostática. Essa hiperplasia benigna prostática ela pode cursar com problemas, por exemplo, a dificuldade na micção, né? E por isso que o homem faz lá o exame, né? Para verificar como é que está a próstata, se não está aumentando, se não tem uma hiperplasia benigna prostática, né? Porque é encontrada ali uma
uma espécie de proteína lá produzida na próstata, que quando viaja pela corrente sanguínea é considerado como um antígeno, né? O antígeno prostático humano. E o PSA lá, então quando se verifica uma elevação no PSA, o PSA vocês vão descobrir depois que ele é um exame muito sensível, né? Ele é pouco específico. Muitas vezes a masturbação pode elevar o PSA, lesão, o paciente caiu sentado, andou de bicicleta, tá? Andou de bicicleta e o selim, o banco fica comprimindo, né? Essa região perineal aqui pode fazer a liberação desse antígeno no sangue, então, né? O profissional vai ter que correlacionar com a clínica. O PSA elevado por natureza não diz muita coisa, a não ser que o profissional, né? Correlacione com a clínica e isso aí vai ser algo mais fidedigno. Bom, e um pouquinho mais embaixo nós encontramos as glândulas bulburetrais. Essas glândulas bulburetrais, elas liberam o líquido bulburetral lá na uretra, tá? Na porção esponjosa da uretra. E esse líquido bulburetral, ele é liberado antes mesmo da ejaculação. E esse líquido bulburetral, ele meio que condiciona, prepara a uretra, né, para a ejaculação, deixando a uretra, porque a nossa urina, o pH dela pode ser básico, pode ser neutro, pode ser ácido, tá? Varia bastante, de acordo com vários fatores. E então esse líquido ele acaba deixando, né, um pH mais favorável para a liberação do sêmen. E o que é o sêmen, então? O sêmen é constituído por espermatozoides, que vem aqui do ducto deferente, líquido seminal, que vem aqui da glândula seminal, pode ser vesícula seminal também, tá? Líquido prostático, que vem da próstata, e líquido bulburetral, que vem das glândulas bulburetrais. Quando eu junto esse líquido todo, eu chamo de sêmen. Quando o homem passa por uma deferectomia, em que se cortam os ductos deferentes, ele não mais libera os espermatozoides. Se eu corto esse ducto, os espermatozoides não conseguem chegar aqui na ampola do ducto deferente, consequentemente chegar aqui na uretra prostática. Mas líquido seminal, líquido prostático, líquido bulburetral continua sendo liberado normalmente. O homem continua ejaculando normalmente, só que nesse ejaculado já não tem mais espermatozoides. Em relação ao pênis, turma, o pênis ele vai ser constituído por uma raiz, tá? E por um corpo. Ó, e pela glande, né? A raiz do pênis, ela vai ser constituída por dois ramos, ó, esses ramos eles ficam presos ao isquio, tá? Então o pênis ele tem uma inserção óssea, então os ramos vão ficar presos lá ao isquio. Aqui está o isquio, né? Lá na frente está o pubis. Então, ó, o funículo espermático aqui, ó. Tá? Aquele cordão espermático, e ali estaria o canal inguinal. Então, ó, ramo do pênis, de um lado e de outro, e a parte central é o bulbo do pênis. Então, essa estrutura a gente chama de raiz. E essa parte mais central nós chamamos de corpo do pênis. E a extremidade lá na distal nós vamos chamar de glande do pênis. A glande possui uma coroa, que é a parte mais dilatada, tá? da glande. É uma região bem sensível, principalmente a região inferior aqui da coroa. Um colo, tá? Logo abaixo da glande tem um colo, porque colo é como se fosse uma cabeça, né? Então eu encontro um colo, uma região mais estreita, uma região onde existem glândulas ali que produzem uma substância, uma espécie de sebo, né? E que essa higienização tem que ser feita, né? Diariamente, higienizar, secar direitinho, né? E cobrir a glande quando o homem possui o prepúcio, né, que eu já vou explicar para vocês. Por quê? Porque essas substâncias liberadas, se elas não são retiradas, né, com frequência, elas são bons meios para cultura, né, bons meios para as bactérias ou fungo, né, se proliferarem ali e gerarem processos patológicos. Então, né, uma condição que comumente pode ocorrer de forma bem comum no homem é a chamada balanopostite, né? Que nada mais é do que uma candidíase, né? Só que na mulher, uma candidíase fala mais quando é feminino, mas é a mesma coisa, tá? Então, o homem também pode desenvolver. O que é a balanopostite? Balanite é o processo inflamatório aqui, né, na glande, e postite no prepúcio. O que é o prepúcio? Ó, no ápice, aqui nós temos o ápice da glande. No ápice da glande nós encontramos o ósseo externo da uretra, ou seja, a abertura por onde vai estar sendo liberado aqui o sêmen, né, ou ejaculado, e
também serve como liberação da urina, né? Então vejam, a uretra masculina, né, como eu já falei em sistema urinário, ela é via tanto ejaculatória quanto urinária, né, para micção. O que nós encontramos aqui, ó? Uma pele, por fora é pele, né, por dentro é mucosa, que recobre a glande, é um tecido retrátil, o homem consegue retrair, né, para expor a glande. Essa estrutura é chamada de prepúcio, tá? E o prepúcio é limitado, a retração do prepúcio é limitada por um frênulo, um pequeno frênulo aqui na região anterior, né, ou inferior, chamado de frênulo do prepúcio, tá? Então esse aqui é o frênulo do prepúcio que limita a retração do prepúcio. Alguns homens precisam muitas vezes retirar esse prepúcio, né, fazer uma postectomia, tá? A chamada circuncisão. Essa circuncisão ela pode ser feita por diferentes motivos, né? Muitas vezes por motivos relacionados à crença, né? À religião, enfim, ou por motivos de saúde mesmo, né? Porque muitas vezes o processo inflamatório aqui, essa postite aqui não tratada, né, gera uma espécie de fibrose e o tecido perde elasticidade e o homem não consegue mais retrair, a glande não consegue mais ser exposta, isso piora o processo inflamatório, isso gera dor, e aí muitas vezes o profissional acaba fazendo a postectomia e retirando o prepúcio, né, e aí a glande vai ficar sempre exposta, né. Isso no adulto tende-se a tomar um pouco mais de cuidado e tentar fazer tratamentos mais conservadores, como vamos tentar tratar essa bala no post-it, ensinar o homem a lavar, higienizar direitinho, secar, né, secar bem, cobrir a glande, porque não estou dizendo que sempre que isso acontece é por questão de higiene, tá? Mas a mudança de hábito ela ajuda bastante, porque muitas vezes quando tira o prepúcio no homem adulto sexualmente ativo, isso pode cursar com uma diminuição depois de um tempo da sensibilidade da glande, tá? Porque ela começa a ficar exposta, começa a bater mais, atritar mais na cueca, atritar mais quando vai tomar um banho, vai secar com a toalha. E isso às vezes gera um desconforto. Para gerar o desconforto, o corpo acaba diminuindo um pouco de sensibilidade, isso é algo natural. E com isso, muitas vezes pode gerar problema relacionado à ejaculação tardia e tudo mais. Não é que é regra que sempre vai acontecer, mas tende-se sempre a buscar, né, um tratamento conservador sempre que é possível, né? Nem sempre é possível. Bom, vale lembrar que a anatomia do pênis, o pênis é estudado de forma ereta, tá? Então a gente considera o pênis ereto quando se estuda. Então essa face aqui é a face anterior, também conhecida muitas vezes como face uretral ou face esponjosa, porque nessa parte aqui anterior a gente vê o corpo esponjoso que eu já vou falar para vocês. E o dorso do pênis é a região posterior lá que a gente não está vendo aqui. Então ele é estudado dessa forma aqui, ó, ele ereto, tá? E não ele flácido. Bom, esse é um corte transverso, né, aqui no corpo do pênis. E o que nós encontramos aqui no corpo do pênis? Ó? Os corpos cavernosos, tá? São dois corpos aqui que são constituídos por um tecido bem aerado, né, com vários espaços, e esses espaços se enchem de sangue, né? É isso que garante a ereção, os corpos cavernosos. E na região mais inferior ou anterior, né, se a gente estiver respeitando a anatomia, a anatomia topográfica, vamos dizer assim, né, ou a própria anatomia do pênis, eu digo que esse corpo esponjoso ele é anterior, tá? O corpo esponjoso ele também se enche de sangue, tá? Só que na parte interna do corpo esponjoso, ó, nós encontramos a uretra esponjosa ou porção esponjosa da uretra. Vale lembrar que a glande é constituída pelo mesmo corpo esponjoso. O corpo esponjoso tem duas dilatações: o bulbo da glande, o bulbo, né? E a glande, tá? Então tem uma dilatação proximal e uma dilatação distal. Tudo é corpo esponjoso, glande e bulbo aqui, certo? Depois, né, na anatomia topográfica, vocês vão estudar direitinho os vasos aqui, artérias e veias, de onde que vem, como é que se enche de sangue. Mas é importante saber que o sangue, né, que ocupa esses corpos que nós estamos vendo aqui, esse sangue acumulado ali que garante a ereção, né, quando é drenado, essa ereção cessa. Em relação à uretra, ó, a uretra masculina, como vocês já viram, né,
Ó, ela possui 3 partes, ela é uma uretra longa, né? Aqui eu encontro o ósteo interno da uretra, a parte prostática da uretra, ó, uretra prostática, a parte membranácea da uretra, né? Onde está o músculo transverso profundo do períneo, onde eu vou encontrar o esfíncter externo, né? Da uretra, aqui estaria o esfíncter interno da uretra, contração involuntária, esse esfíncter aqui e esse aqui é contração voluntária, né? Eu já falei disso em sistema urinário. E aqui nós encontramos ó, a maior porção da uretra, né, conhecida como parte esponjosa da uretra. Ó, e aqui está o ósteo externo da uretra. Né? Aquele corte mostrando aqui a uretra, né, essa porção esponjosa aqui da uretra, como já tinha mostrado anteriormente para vocês. Importante aqui vocês terem em mente o que? Olha só, aumentei aqui, né, dei um zoom nessa próstata, ó. Vejam o que eu encontro dentro da próstata. O colículo seminal, uma elevação, tá? Dentro da próstata. E eu encontro duas aberturinhas nesse colículo seminal, duas pequenininhas. São os ósseos do ducto ejaculatório, um de cada lado. O que se abre aqui é aquele ducto ejaculatório, né, que foi constituído lá pela glândula seminal, junto com o ducto deferente, né, formou aquele ducto ejaculatório. Então, através desse ducto ejaculatório aqui, né, de um lado e do outro, vai chegar líquido seminal e espermatozoides. O que mais eu encontro aqui? Ó, os ósseos dos ductos prostáticos. A próstata, né, ela vai produzir o líquido prostático que chega, ó, através desses ósseozinhos, chega e é liberada aqui, tá, nessa porção da uretra que é ao redor do colículo seminal. Então vejam, aqui já mistura dentro da próstata o líquido seminal, o líquido prostático e os espermatozoides. O que falta? Ó, aquela glândula bulboretral que nós falamos anteriormente, ó, tá ela aqui, e ela possui seus ósteos também, tá? Possui um ductozinho que leva seus ósteos aqui, ó, para a porção esponjosa da uretra, tá? E é aqui que libera o líquido bulboretral. Quando eu misturo tudo, eu digo que é o líquido, eu chamo isso de esperma, né? Mas não é espermatozoide. Espermatozoides são as células germinativas. Esperma, né, ou sêmen, é esse conjunto todo. Vale lembrar, turma, que existe um ósteo aqui, né, chamado de ósteo interno da uretra, que vai estar contraído quando a gente não está urinando, e ele se contrai, né, com força quando o homem vai ejacular. Por quê? Porque daí, ó, o líquido, né, liberado aqui, ele vai ser empurrado para o meio externo, certo? Aqui existe um outro ósteo, que é o ósteo externo da uretra, mas daí esse jeito de contração voluntária não tem a ver aqui com a ejaculação. Vale lembrar o seguinte, turma, ó, que se a uretra passa pelo interior da próstata, uma elevação, uma hiperplasia prostática, muitas vezes cursa com a compressão, né, a estenose, o estreitamento da porção esponjosa, ou melhor, da porção prostática da uretra. E o paciente ele começa a ter dificuldade para ir ao banheiro, a urinar, ele urina várias vezes, o vozinho urina várias vezes, mas bem pouquinho, né? A gente chama isso de polaciúria. Ele vai lá, urina, mas urina pouquinho, com dor, com muito esforço. Por quê? Porque isso aqui está muito estreito. E aí o tratamento que se faz muitas vezes é tentar dar uma escavada aqui, retirar, né? Faz uma cirurgia e retira parcialmente a próstata, não mexe na cápsula dela, né? Porque quando tira a próstata, quando faz uma prostatectomia total, a chance de infertilidade, a chance de impotência ela é muito grande, né? Então, assim, se for tumor de próstata é outra história. Agora, hiperplasia benigna prostática, hoje em dia, não se tende a tirar a próstata. No máximo, fazer uma espécie de escavação aqui, né? É uma cirurgia também, mas ela é mais conservadora, porque a ideia é mais abrir esse espaço para que a urina consiga ser liberada para o meio externo. Aqui a gente está vendo o ósseo da glândula bulboretral que eu já tinha colocado para vocês, certo? Turma, então terminamos o nosso sistema genital masculino, né? E na próxima aula, então, a gente fala um pouquinho sobre o sistema genital feminino. Um abraço e até!